Olá, amigos da USE, bem-vindos a mais uma live organizada pelo Departamento de Doutrina e hoje com um tema muito interessante, justamente a relevância das lives para a divulgação doutrinária. Participarão dessa conversa convidados muito especiais, todos eles moderadores ou organizadores de lives, e daqui a pouco todos eles serão apresentados. Antes, teremos aqui um outro convidado já bem conhecido, aqui da casa, da USE, que é o presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Aparecido José Orlando, a quem temos a satisfação de contar com a sua presença para a abertura desse evento. Então, eu vou passar a palavra agora para o Orlando e depois nós retornamos, né, com os nossos convidados. Olá, Orlando, como é que você vai? Olá, Marco. Olá a todos. É um prazer, uma alegria muito grande estar novamente nesse início de um grande evento que o Departamento de Doutrina da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo inicia hoje com a segunda parte daqui a uma semana, no dia 29. Nós temos a alegria de participar dessa abertura e lembrar que a USE tem desenvolvido um papel importante no sentido de integração, no sentido de fortalecimento da rede associada a essas plataformas digitais, desde o início da pandemia, quando as casas espíritas iniciaram suas atividades não presenciais. A USE tem trabalhado no sentido de orientar, no sentido de apresentar sugestões, apresentar propostas e trabalhos que podem ser desenvolvidas pelas casas espíritas, mesmo numa situação não presencial. Eu digo que o movimento espírita rapidamente aprendeu a lidar com essa nova tecnologia, que já estava disponível, mas não fazia parte do nosso dia a dia, entendendo, inclusive, que isso deve continuar, nós devemos ter continuidade disso ao longo do tempo, mesmo quando da possibilidade do retorno presencial, mas nós devemos ter esses meios tecnológicos à nossa disposição e realizar atividades na divulgação da doutrina espírita. Entendemos também, como entidade que une as casas espíritas no estado de São Paulo, que depois de um certo tempo há a possibilidade de uma reflexão sobre como nós estamos utilizando essa ferramenta, como nós estamos utilizando essas plataformas na divulgação da doutrina espírita, que é um dos objetivos desse nosso encontro, que teremos a oportunidade de contar com pessoas capazes, experientes, na utilização da tecnologia para a divulgação da doutrina espírita, e que nós teremos a oportunidade de fazer uma reflexão de como estamos usando essa ferramenta na divulgação da doutrina espírita. Colocamos também que a USE, dentro da sua campanha USE Connect, ela se coloca à disposição de todo e qualquer centro espírita interessado em fazer uso dessas ferramentas, para que se incorpore nessa campanha USE Connect. Pode acessar o site da USE, usesp.org.br, usesp.org.br, tem um banner da campanha USE Connect, que, fazendo o cadastro, o Casa Espírita tem possibilidade de passar a realizar esses eventos de maneira virtual, utilizando da plataforma que a USE coloca à disposição das casas espíritas, reforçando a possibilidade de nós utilizarmos efetivamente essas ferramentas para a divulgação e pensando, inclusive, que é uma oportunidade que as casas espíritas têm de realizar lives ou realizar eventos de uma maneira integrada, sem necessidade de que cada casa espírita desenvolva suas ações de forma isolada. Então nós temos também, entendemos que nós temos também uma oportunidade de contarmos com a união e a própria unificação a partir da divulgação da doutrina espírita de uma forma coesa, unida, juntas, sem a necessidade de que cada centro desenvolva a sua live, desenvolva seu evento utilizando a internet de maneira isolada, mas que a gente possa estar unidos, fortalecendo a grande rede de divulgação da nossa doutrina espírita. Um bom evento a todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Orlando, pela presença, pela abertura. Um abraço, bom live para todos nós. Obrigado. Muito bom. E agora nós vamos chamar os nossos convidados, né? São convidados
que com certeza a maioria já conhece, porque já estão agora, né, dentro da proposta de divulgação doutrinária nas mídias sociais, mas vamos começar chamando aqui o nosso amigo, nosso colega, André Marouço, da Fundação Espírita André Luiz. Seja muito bem-vindo, André. Boa noite, Marco, boa noite aos demais companheiros, é uma alegria enorme, né? Espero que passemos aqui um tempo agradável e profícuo para todos, né? Uma vez que todos nós temos muito a aprender uns com os outros. Parabéns à iniciativa aí de todos, enfim, de você, Marco, e todos os idealizadores. Obrigado, André. Satisfação em ter você aqui. Nosso segundo convidado, Eric Pacheco, do canal Espiritismo com Kardec. Seja muito bem-vindo, Eric. Com você, as suas saudações iniciais. Muito obrigado, Marco. Boa noite a todos, né? E é um prazer estar aqui. Excelente. Junto com o Eric, agora nós vamos chamar um convidado internacional. Nós temos a satisfação de contar aqui com o João Gonçalves, do canal JG, ele que é diretamente de Portugal, da Península Ibérica, que veio compartilhar as suas experiências aqui conosco. Olá, João, seja muito bem-vindo. Boa noite, Marco. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos espectadores. Desde esta margem do Ribeiro Atlântico, eu digo Ribeiro porque hoje ficou mais vazio de água, com esta possibilidade que nos dá a internet de estreitar as nossas distâncias. Muito obrigado por esta oportunidade. É uma boa live para todos nós e saímos daqui de certeza com melhores conhecimentos sobre estas questões das lives. Obrigado. Obrigado, João. Nós que agradecemos a sua presença. Já é de madrugada quase aí, né? É verdade, é verdade. Já estamos no dia seguinte. Falo-vos do futuro, meus amigos. Hein? Já estou no dia seguinte, ok? Então tá bom. E agora mais um convidado que nós temos, esse também da casa aqui. Temos a satisfação de contar com a presença do nosso querido Pascoal Bovino, que é vice-presidente da USE e que também já está nessa atividade, vamos dizer, das lives há alguns meses, de maneira muito intensa. Pascoal, muito bem-vindo. Boa noite, Marco. Boa noite, companheiros. A nossa saudação fraternal a todos os nossos companheiros que estão participando, assistindo. Para nós é muito gratificante estar aqui, trocando ideias, aprendendo, e tenho certeza que nós vamos ter uma noite bastante rica de aprendizado. Obrigado, Pascoal. Mais uma vez também, obrigado pela presença. Nós temos mais uma convidada, só que agora ela está convidada secreta, por algum motivo, acho que a conexão dela deve ter dado alguma instabilidade, a Kátia, mas daqui a pouco ela volta, aí eu apresento ela para o nosso público. E quero já também deixar o meu abraço a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui, né? Quero mandar, claro, minha mulher está acompanhando também, a Andréa, né? Um beijo para a Andréa, que está aqui já no chat, já se manifestou. Nosso amigo João Tosi, aqui da região de Jaguariúna, aqui do estado de São Paulo, um abraço para o João. E nós vamos ter, dentro do possível, a oportunidade de interagir, né, com os nossos colegas assim que possível. O Alexandre Fonseca também está aqui conosco, né? Vamos aqui colocar. Olá, Alexandre, legal você estar aqui conosco, nos acompanhando. Deixa eu pôr aqui o João também, registrar a presença dele, né, da Andréa. E agora nós vamos já partir para aquilo que nós vamos discutir. Afinal de contas, nós temos um pequeno preâmbulo, né, para explicar talvez esse sucesso que as lives estejam fazendo, mas eu acho que vale a pena trabalharmos nesse sentido. Então, eu vou fazer só uma retrospectiva histórica aqui, e aí nós vamos ter a oportunidade de entender um pouco, né, o que está acontecendo, esse fenômeno. No dia 26 de fevereiro, para ser bem específico, nós tivemos o primeiro caso oficial registrado no Brasil de uma pessoa contaminada pelo novo coronavírus. 2 semanas depois, nós tivemos, no dia 11 de março, né, a declaração da Organização Mundial de Saúde que se tratava de uma pandemia. E, ao se tratar de uma pandemia, o mundo inteiro intensificou os seus protocolos, suas medidas preventivas.
no final de março, o governo brasileiro ele proibiu a entrada de estrangeiros, principalmente de países específicos da Ásia e da Europa. E a partir de abril, nós tivemos protocolos sanitários extremamente restritivos, e isso eles fizeram com que aglomerações, né, a ideia era que aglomerações não fossem realizadas, e em função disso, as portas de várias instituições, inclusive os centros espíritas, foram fechadas por uma questão sanitária. Isso gerou perplexidade, gerou angústia para muita gente, num primeiro momento. Parte daquelas pessoas, dos colaboradores que estavam trabalhando nos centros espíritas, ficaram bastante preocupados como trabalhar, como contribuir, e passaram, inclusive, a pensar em maneiras de a ofertar os serviços da casa espírita à distância. Nesse sentido, nós tivemos o aumento de palestras gravadas e palestras ao vivo, entrevistas gravadas e entrevistas ao vivo. O ao vivo são as lives que nós temos, né? Então, nesse sentido, desde abril, particularmente, nós tivemos um crescimento exponencial dessa maneira de transmissão, e elas caíram no gosto do público, né? Pelo menos boa parte do público hoje já chega em casa ou já tem uma preocupação de à noite já procurar sintonizar algum ou acessar algum canal aí, alguma live, ou até assistir o material gravado. Então, depois de 6 meses, né, dessas iniciativas, a gente tem uma nova modalidade de comunicação e interação com o público espírita e não espírita, porque muitos dos que assistem às lives são não espíritas, podem ser simpatizantes ou até curiosos, né? E que talvez nunca tenham frequentado uma casa espírita. Então, esse preâmbulo é só para a gente contextualizar nestes meses, né, o porquê das lives terem esse crescimento. Deixa eu só apresentar agora a todos, a nossa convidada especial aqui já chegou, representante feminina, Kátia Pérez, bem-vinda à nossa live, representando o Espiritismo com Kardec, o famoso ECK. Bem-vinda, Kátia, pode dar as suas palavras iniciais aí para a gente. Até que enfim cheguei, né, gente? Eu fui a primeira a chegar e a última a entrar. Isso foi um complô dos bigodes presentes aqui, né? O único sabe como é que é. A única obrigada. Representante feminina, né? Tem que ter uma participação. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de poder participar com pessoas tão chegadas ao coração, que falam tão bem. Isso é muito legal. Obrigado, Kátia, muito bem-vinda. E para nós começarmos, então, a discutir, né, esse tema, que é um tema instigante, né? Que eu saiba, é a primeira live sobre lives que a gente vai ter, espíritas, pelo menos, né? Então, nós vamos convidar uma pessoa que já está há bastante tempo nessa seara, né, da comunicação espírita, e eu vou direcionar ao André a primeira questão, e depois os demais fiquem à vontade, né? Só me avisem para participar, se quiserem comentar ou interagir. André, você é um comunicador profissional, né? E já está no ramo aí há bastante tempo, especificamente atuando com programação de conteúdo espírita, tanto na TV Mundo Maior, quanto na Rádio Boa Nova e outros canais que eventualmente você tem acesso. E agora você, além de participar diretamente da divulgação desse conteúdo espírita de maneira profissional que você já fazia, você está vivenciando uma experiência de compartilhar agora esse mesmo espaço virtual com outros colegas que são profissionais ou não da área de comunicação. E eu pergunto para você, André, como que você vê esse crescimento vertiginoso, né, de iniciativas voltadas à divulgação doutrinária? Quais são os pontos fortes que você identifica e os cuidados que você recomendaria a todos aqueles que promovem esse tipo de transmissão gravada ou ao vivo, né, de conteúdo espírita? Antes de mais nada, é importante que se respeite alguns dos fundamentos, né, para que uma comunicação audiovisual possa ser eficiente, né? E
um enquadramento onde nós tenhamos uma luz que esteja condizente com o ambiente, com aquilo que se espera discutir, uma boa conexão. Esse é um grande desafio de todos, né? Porque o Brasil ainda está bastante atrás, né? Por exemplo, nosso irmão João Gonçalves, lá em Portugal, enfim, lá eles estão vendendo planos de internet a 1.000 gigas, isso há algum tempo, né? E oferta, vende 1.000 gigas e entrega 1.000 gigas, né? Aqui nós contratamos 200 gigas e nos entregam 8, 9 gigas, e o mais interessante, a gente acha isso tudo absolutamente normal, né? Mas, enfim, esses são os desafios mais técnicos, né? Agora, é evidente que não só virão outros desafios, porque uma coisa é começar, e foi muito legal que começou. Eu acho que não foi um empurrão, eu acho que foi um baita, mas um baita cutuco geral, assim, para que... E rapidamente, isso é interessante, rapidamente todos se conscientizaram da importância disso, né? Porque eu penso que as casas espíritas fecharam suas portas e em poucas semanas, 2 ou 3 semanas, eu acredito que nós já tínhamos aí, se entrássemos nas principais redes de comunicação, Instagram, Facebook e YouTube, nós tínhamos ali acontecendo às 8 horas da noite 10, 20, 30 lives espíritas, né? Então eu vejo isso tudo com bons olhos. Eu acho que é um momento muito importante, muito democrático, né? Porque eu trabalho com comunicação há mais de 30 anos, né? E fazer comunicação, fazer broadcast, ou seja, estar ali produzindo nos principais canais de televisão, era algo impensável, né? Dado o custo financeiro, mas não só, a importância de ter lobbies políticos para a obtenção dos canais. Então, era algo muito difícil, muito, muito distante, né? Nós, até da Fundação, nos aventuramos, conseguimos estabelecer uma rede analógica, por assim dizer, de comunicação de TV e rádio, mas o horizonte que se abre com essa possibilidade democrática de fazer a comunicação, isso é de uma riqueza extraordinária. E nós precisamos nos aparelhar, conhecer os fundamentos disso tudo, para a gente poder entregar o melhor serviço, no caso em questão, a melhor comunicação espírita, né? Excelente, André. Em função disso, outras dúvidas estão surgindo também, os nossos colegas estão escrevendo aqui também já alguns comentários. Vamos registrar dentro do possível e depois a gente vai redirecionando, tá? Eu vou perguntar agora para o Eric, né, que o Eric ele tem se mostrado bem ativo no processo de divulgação doutrinária, não apenas entrevistando espíritas, mas também colaboradores que também não são espíritas, né? Eles pesquisam, como, por exemplo, eu vou citar aqui, eu assisti, achei muito interessante, ele entrevistou a pesquisadora canadense Antonia Mills, né? Então, eu pergunto para o Eric quais são os temas prioritários para ele tratar nas entrevistas, como é que ele direciona a pauta, né? Como é que ele escolhe ou classifica aqueles temas que terão prioridade para ser apresentado e discutido. Então, Marco, muito obrigado pela questão. Os temas que eu abordo, eu tenho essa preocupação muito em abordar a questão do espiritismo enquanto, né, filosofia e ciência, né? Não apenas como uma questão religiosa, né? Então eu tenho essa preocupação de trazer, por exemplo, como você falou, Antonia Mills, né? Pesquisadores acadêmicos, né? Também em historiografia, né? Eu já fiz lives sobre historiografia espírita, né? E chamo outros pesquisadores, né? Fiz várias palestras, o Cosme Massa, por exemplo, o Alexandre Fontes da Fonseca, enfim. Eu tenho essa preocupação em trazer essa questão tanto do espiritismo nas pesquisas acadêmicas, né? E também da historiografia espírita. E também, o outro ponto que eu me interesso é do espiritismo em outros países, né? Eu tenho feito lives, né, com espíritas de diversos países para conhecer o movimento, né, desses países. Até eu fiz com o João, né, no canal, o João Gonçalves, que está aqui,
sobre o espiritismo em Portugal, né? Eu fiz também recentemente sobre o espiritismo na Espanha, espiritismo na França, né? Eu fiz a entrevista também, por exemplo, com a Jussara, que é presidente do Conselho dos Estados Unidos. Então, eu gosto de trabalhar tanto em Kardec, né? Trazer de volta a Kardec, né? Também a questão das pesquisas científicas que estão acontecendo, como da Antônia Mills, incluindo também historiografia, e a questão do espiritismo em outros países, que eu acho que é algo muito a se explorar, né? Normalmente o espírita do Brasil não sabe, né? Não tem noção de como o movimento espírita pode ser grande em outros lugares. Então, eu tenho feito diversas entrevistas também com espíritas em outros países, né? E, sobretudo, como eu já falei, trazer uma visão de espiritismo mais como ciência e filosofia, né? Que é algo que precisa ser valorizado. Excelente, Eric. Deixa eu só fazer uma correção. Eu acho que eu chamei o seu canal de Espiritismo com Kardec. Esse é o da Kátia, né? Espiritismo em Kardec, né? Agora sim, Isso. é só para deixar registrado aqui. Obrigado, Eric. E essa questão que você traz é interessante quando você citou algumas pessoas que já foram, talvez, entrevistadas por outros colegas aqui desse espaço, né? A gente vai voltar a essa questão daqui a pouco. Eu vou também gostaria de convidar agora o João, né, que foi citado, inclusive tem essa experiência internacional, né, João? Porque você não reúne só o canal português e brasileiro, você agrega também o canal espanhol, né? Você tem aí participantes espanhóis e, quem sabe, de outras regiões que eu acredito possam ter aí alguma ligação. Então, dentro dos seus canais no YouTube, né, e no Facebook, eles são acessados por diferentes nacionalidades, e eu gostaria de saber de você o seguinte: quais são as principais diferenças ou características que você destacaria, se houver, né, entre essas nacionalidades quanto ao conhecimento doutrinário e aos temas de interesse que eles gostariam de discutir? Tem diferença o brasileiro, o espanhol, o português? Tem algum perfil que você destacaria? Muito obrigado, Marco, por esta pergunta. Permite-me, antes da ordem do dia, pedir desculpas públicas ao Eric, porque no dia em que já lá vai quase 1 ano e meio, ele decidiu entrevistar-me. Eu acho que as audiências do canal dele sofreram o maior rombo possível. Perdoa, Eric, ok? Tirando esta parte, e indo agora à tua pergunta concreta, realmente a visão que eu tenho da utilização deste meio é a visão que acho que está no coração de todos nós, é a divulgação. E claro, como dizia o nosso amigo Marcel Proust, não é? Aquele escritor que quase foi contemporâneo de Kardec, que ele diz que a verdadeira viagem da descoberta não é descobrir novas terras, mas antes vê-las com novos olhos. Ora, estamos a ver com novos olhos a mesma divulgação que conhecíamos por outros meios e temos que nos adaptar. E então, nesse sentido, julgo que também está no coração de todos nós a harmonia que visa o espiritismo, a irmandade, e por isso tento, na medida do meu possível e dentro dos meus parcos recursos, unir outros irmãos. O espiritismo é uno, os movimentos há muitos, mas nós, de facto, temos que nos conhecer mutuamente, temos que poder sair da nossa casca, temos que poder conhecer outras realidades. E é isso que me tem levado, neste momento, aqui o meu companheiro Eric, digamos, somos umas asas atlânticas, não é? Que já arranjamos depois também ali um tríplice apoio aqui nas minhas costas, aqui para trás. Vocês não vêm passar de noite, mas Espanha é para ali, para aquele lado. Portanto, também temos estes amigos que nos vão participando e temos, nomeadamente, um programa já às quartas-feiras que lhe chamamos de Conversas Espíritas Ibero-Americanas. De que tu, Marco, tu já foste entrevistado e tivemos a grata honra de te escutar logo numa das primeiras sessões, bem-aja também.
Portanto, isto para fazer um preâmbulo da ideia com que eu vejo estas questões. Quanto então agora às diferenciações que eu vou verificando no meu aprendizado, neste contacto internacionalidades. Tem muito a ver com a forma como tradicionalmente se conduziu e se vem conduzindo a formação. Claro que estamos a herdar neste momento, embora estejamos um pouco todos confinados, estamos a herdar do que semeamos nas formações anteriores. Em Portugal e em Espanha, falo por conhecimento de causa, já não poderei expandir muito para a Europa, embora conheça algumas coisas mais, mas em Portugal e em Espanha poderei falar com algum conhecimento de causa. Nós vemos a questão do espiritismo segundo uma perspectiva que, tanto quanto possível, exclui a vertente religiosa. Quando falamos no tríplice aspecto do espiritismo, aqueles que ainda usam o tríplice aspecto, eu vou já explicar porque é que há outros a usarem apenas o duplo aspecto, mas os que usam o triplo aspecto, ou o tríplice aspecto, substituem no triângulo filosofia, ciência e moral. Porque é que agora eu falo noutra corrente já mais recente, de apenas num duplo aspecto, de filosofia e ciência? Porque entendemos como moral aquilo que Kardec também entende e deixou bem claro na Revista Espírita de 1868, em dezembro, naquele famoso discurso que ele faz em novembro, por comemorativo do Dia dos Mortos, em que ele depois, a meio discurso, faz um monólogo, pergunta, mas isto afinal é uma religião? E porquê é que dizemos que não é uma religião? E ele termina dizendo, isto não é uma religião, e por isso nós chamamos filosofia moral. Ora bem, filosofia moral hoje, se nós formos consultar um dicionário, é sinónimo de ética. Então, mas espera, filosofia, então afinal só há duas vertentes. Há uma vertente filosófica que inclui, nas consequências, continua a ser um ramo específico da filosofia, que é moral, então filosofia é, e a ciência também. Esta é uma outra vertente que vai florescendo agora no pensamento dos estudiosos aqui nesta Ibéria, nesta grande Ibéria, digamos assim. Portanto, esta é uma diferenciação que encontro relativamente ao Brasil, do pouco contacto que eu vou tendo, vou estreitando mais por esta via das lives, eu reconheço que há um grande número, uma grande percentagem de instituições espíritas brasileiras que, de alguma forma, seguem a perspectiva tríplice com a religião. Inclusivamente, quando ainda muito pouco conhecimento tinha da realidade espírita brasileira, que, como digo, confesso, foi aprofundada mais agora. Lembro-me de, em 2017, me terem convidado para ir à Suíça, a União dos Centros Espíritas Suíços, a UCES, que é equivalente a uma federação espírita nacional, é filha da SEI, digamos assim, convidou-me para ir fazer uma palestra no dia 18 de abril, a propósito do Livro dos Espíritos. E eu fui a Zurique, a um centro de Zurique, que é orientado por uma direção que é imigrante brasileira. E entrei no centro, ia preparado com a minha palestra feita com a ideia que eu tenho do espiritismo, que não inclui religião, mas inclui ética ou filosofia moral, e era uma das referências que eu levava na minha palestra. Quando me adentrei pelo centro, verifico numa parede um triângulo, filosofia, moral e religião. Bom, chamei à parte a diretora do centro e mostrei-lhe o meu desconforto, mas que estaria disponível perfeitamente para não mudar a minha opinião, isso não o faria,
mas evitar algum discurso que pudesse eventualmente ferir as suscetibilidades. E ela ainda bem que me diz, João, e tal, realmente nós vemos esta questão como religião, se puderes evitar isso, pronto, eu fiz o possível por contornar a questão. Portanto, esta é, de facto, a diferença que eu encontro maior, e pronto, e depois a dimensão, pois meus amigos, estamos a falar de Portugal é uma coisinha pequenina, vocês são muito grandes, pronto, a dimensão, nós só temos 124 casas espíritas, dessas 124, apenas 69 são federadas, também temos os mesmos problemas que vocês têm. Também temos espiritismo uno com movimentos vários. Também temos as nossas diferenças, mas a esta escala pequenina. E agora já tomei muito tempo, estava a falar com os cotovelos. Perdão, Marco, eu depois ponho-me a falar. Ok, por agora me calmo. Obrigado. Está ótimo, João, está ótimo. Já deu um panorama bem interessante aqui. E agora eu vou aproveitar, inclusive, essa sua perspectiva, né, de diferença. Eu vou perguntar para a Kátia, né? A Kátia, ela já tem feito um trabalho que é possível acompanhar lá no Espiritismo com Kardec, né? Então, ela é uma grande incentivadora, né, do debate doutrinário, mas é um debate doutrinário de um nível diferenciado, né? Eu diria de um alto nível que sai do lugar comum que o movimento espírita brasileiro estava acostumado na época pré-pandemia. Até pegando um pouco da fala do João, né, existia quase uma tendência, quase um padrão, né, que nós encontrávamos na maioria das palestras, né, principalmente congressos e tal. E agora eu pergunto para a Kátia como é que ela vê essa oportunidade de levar temas, inclusive temas polêmicos, que não eram debatidos com tanta frequência, para o público espírita que demandava assuntos doutrinários com essas características, né? Mas tinha pouco acesso a esse tipo de debate. Ou seja, nós temos um outro perfil de público que talvez não estivesse sendo ou participando, né, das palestras pré-pandemia. O que você tem a dizer sobre isso? Então, né, gente, é muito interessante esse ponto de vista que você colocou, Marco, por quê? A gente se via, as pessoas que foram buscar o Facebook dentro de grupos, ou seja, nichos, para se estudar a doutrina dos espíritos, na sua grande maioria, são pessoas que foram convidadas a se retirarem dos centros espíritas justamente por este motivo, por querer perguntar, ir além, por questionar, por não aceitar e entender de maneira diferente, e até mesmo tendo um pouco da visão que é muito mais comum lá na Europa, como o João acabou de citar, o Portugal e Espanha. Então, de tanto dar murro em ponta de faca, de tanto ser taxado como obsediado da casa, ser convidado a fazer tratamento de desobsessão na casa, direto e reto, só por perguntar, por questionar, você acaba se afastando da casa espírita e nem sendo mais convidado sequer a fazer aquela palestra pública que antecede a assistência espiritual. Por quê? Medo que você vá abrir a boca e falar alguma coisa que não deve perante a perspectiva dos diretores das casas. Então, formou-se nichos. Antigamente, era o IRC, era ICQ, aí depois foi o Orkut, migrou-se para o Facebook. Não que eu seja velha, em absoluto, e não que eu tenha participado de todos esses cantos, esses nichos, essas deep web espíritas. Mentira, eu participei. Mas era uma questão de você poder se colocar mais à vontade e trazer questionamento onde pessoas também acabavam entrando na mesma onda e parando para refletir. Isso ainda era em grupos fechados particulares. O ICQ ainda é um desses. Por quê? Porque nós ainda peneiramos quem pode participar, porque nós temos uma visão, como você falou, que vai um pouquinho além do senso comum, onde a gente pede para que a pessoa não analise a questão rasamente,
Vamos pensar um pouco melhor, vamos analisar um pouco mais, vamos usar mais da lógica, do senso crítico, e não aquele senso comum, que é muito utilizado ainda aqui no Brasil, viu, João? As pessoas querem tudo muito mastigadinho, não querem pensar, não querem analisar, não querem questionar. E eu gosto do questionamento, eu gosto de ir um pouco mais além. Então, fui parar lá no ECK por conta disso. E por conta, talvez, dessa minha mania de ser metida, de ficar metendo o dedo, né, nas feridas, a gente acabou ajudando na administração, na moderação, e veio as ideias, vão fervilhando as ideias, foi quando surgiu, então, a pandemia. E agora, né? E agora que ficou o mundo inteiro sem os centros espíritas, e agora eu vou voltar aqui para o Brasil. Aí houve uma enxurrada de pedidos para entrar no ECK, justamente porque as pessoas se sentiram um pouco perdidas, sem, a princípio, nos 2 primeiros meses, auxílio da casa espírita. Então, nós já tínhamos os nossos cronogramas, os nossos textos. Vamos partir para a live e vamos tentar levar para o pessoal do grupo, porque as nossas lives, elas não acontecem para o público, elas acontecem para o grupo, é lá dentro do grupo que ocorre, porque lá a gente se sente mais à vontade. Lá, se alguém disser assim, você tá maluco? Ok, mas a casa é minha. Eu posso dar uma de maluca aqui dentro, que ninguém vai me expulsar ou mandar fazer uma desobsessão. E a partir disso, nós percebemos que, na verdade, o que está ocorrendo é o despertar das pessoas para o além, para a curiosidade. O que nós percebemos? Nós temos no ECK um público muito variado. Vão desde os céticos, pessoas, inclusive alguns que nem acreditam em Deus, até os que não são nem espíritas, mas são católicos fervorosos. E nós aceitamos, porque o que importa é o respeito. Só que nós fazemos questão de levar a conhecimento a essência doutrinária, a essência do espiritismo com base filosófica e um pouquinho, tiquinho, porque estamos engatinhando ainda, né? Eu falo por mim, na ciência espírita. Muito pouco, a gente fez ainda muito pouco. Um grande pesquisador e que vai atrás da ciência, que vai atrás de buscar um entendimento não só filosófico, é o Alexandre. Ele está até aqui, que eu vi já. Ele é um dos poucos que vai atrás de maneira assim mais aprofundada e tenta, de certa maneira, trazer a ciência para o espiritismo. Nós, no Brasil, ainda estamos muito sedentos, a grande maioria, da consolação. Nós, no ECK, vamos pedindo para que as pessoas vá um pouco mais além da consolação. A consolação está em justamente você se libertar. Uma vez que você se liberta através da consciência, você não precisa mais de algumas condições limitantes, de algumas crenças limitantes que muitas pessoas trazem consigo e querem que isso seja algo comum dentro das casas espíritas, né? Como hábitos, rituais, costumes que trazem das suas religiões. A gente até entende, a gente até respeita, mas o espiritismo não foi feito para isso. Obrigado, Kátia. Então, você comentou sobre a atividade lá, vamos chamar de um nicho, né, que se formou, e que tem a ver com o que o João comentou também, né? Eu destaco, inclusive, a fala do Eric e do André, que também estão alinhados com isso. O próprio Eric destacou a pauta, né, que ele procura fazer, e os cuidados que o André comentou, que eu acho totalmente pertinentes, né? E a gente vai voltar, viu, André, logo mais com uma outra questão dentro do que você destacou. Só que antes eu vou pedir agora para o Pascoal, nosso amigo Pascoal, aqui da USE, vice-presidente da USE, que há alguns meses, 4 ou 5 meses já, Pascoal, acho que 4, né?
Sim. 5 meses já, Sim. o Pascoal assumiu uma árdua tarefa, eu diria hercúlea. Ele está promovendo lives diárias. 5 meses com lives diárias, menos aos domingos. Ele fez a programação, entrou em contato, convidou, claro, ele também acho que conta com uma equipe ali, né, para dentro do possível ajudar, mas ele faz sozinho boa parte das coisas, né? Então, o Pascoal, ele já tem esses 5 meses de uma imersão total dentro da proposta de divulgação doutrinária ao vivo, depois fica gravado, e ele, nesses meses, ele identificou, e eu assisti várias delas, Pascoal, inclusive, não só participei, mas assisti várias delas, com perfis muito diferentes de palestrantes, né? Então, foi bem interessante, porque a gente pôde ver, desde aquelas palestras mais tradicionais, né, que voltadas para uma discussão mais conhecida, mais familiar do movimento espírita, de parte, né, do movimento espírita brasileiro, até algumas outras mais, eu diria, instigantes no sentido doutrinário, que adentram em questões mais de maneira mais profunda, que saem do lugar comum, como eu perguntei para a Kátia também, e não são só tratadas de maneira superficial. Então, inclusive, o Pascoal, viu, João? O Pascoal foi um daqueles que trouxe representantes espíritas de diversos países. O Eric falou que entrevistou a Jussara, o Pascoal também. Então, nós temos alguns países que o Pascoal, representantes, né, que o Pascoal entrevistou, do movimento espírita, desde Moçambique, Dinamarca, enfim, Colômbia, né, e vários outros. E eu pergunto para o Pascoal, então, nesses meses de atividade que você teve, né, com essas lives, e com a experiência de interação que você teve com os diferentes públicos que assistem os diferentes temas, qual é o que aprendizado você poderia compartilhar conosco? O que você extrai dessa sua experiência? O Marco, eu acho que seria importante eu dar uma explicação aqui, como é que eu adotei o critério, né, de escolha dos palestrantes. Quando nós iniciamos, eu além de estar como vice-presidente da USE estadual, eu estou como presidente da USE Regional Ribeirão Preto. E é uma região grande. João, para vocês terem uma ideia, na nossa região aqui nós temos uns 350 centros unidos. Então, é uma região bem grande. E quando houve o fechamento dos centros, uma da discussão minha com os presidentes das intermunicipais foi justamente essa, como é que a gente ia fazer a USE, os órgãos, para ajudar nesse processo dos frequentadores dos centros terem alguma atividade, né? Então, surgiu a ideia da palestra, da live, né? E aí nós consultamos o pessoal da tecnologia de informação da USE, eles nos orientaram, nós optamos por uma plataforma que até hoje nós estamos usando, que é essa que nós estamos usando aqui. O centro que eu estou diretor, ele adquiriu, né, para facilitar, porque o número de horas seria superior ao utilizado gratuitamente. Mas quando eu comecei a programar os palestrantes, a minha ideia inicial foi a seguinte: colocar dirigentes espíritas falando para trabalhadores espíritas. Essa foi a minha ideia. Tanto que eu comecei, a primeira palestra foi o Orlando, o presidente da USE, e a segunda palestra foi o Godinho, presidente da FEB, né? A tua foi a quarta, viu, Marco? A terceira ou a quarta? Terceira, né? Terceira. Terceira. Então, eu te convidei como diretor do Departamento de Doutrina da USE e como presidente da USE Regional Campinas. Então, o que nós fizemos? Nós convidamos os presidentes de todas as federativas aqui do Brasil,
Só uma federativa até hoje não me atendeu. Das 27, 26, ou presidente ou vice-presidente participaram da nossa programação. E na hora da escolha dos temas, eu propus o seguinte, que o palestrante escolhesse um tema que ele tivesse facilidade para falar, mas a gente buscava uma direção assim para não ser muito repetitivo, né? Então, por isso que gerou assim os mais diversos temas, e algumas pessoas também acharam mais interessante fazer um tipo de entrevista, como eu fiz, por exemplo, com a Heloísa Pires, falando do livro O Espírito e o Tempo, que é um dos livros que eu acho fantástico, do Herculano Pires, né? Então, com isso, nós conseguimos, nas lives, atingir grande público, né? Eu estava pensando só aqui na nossa região, mas nós acabamos atingindo pelo menos todo o estado de São Paulo. E depois, do terceiro mês em diante, aí nós começamos a convidar representantes de outros países, né? Então, se possível, dirigentes, né, de federativas, para a gente conhecer aquilo que o Eric falou, e eu concordo plenamente com ele, acho importante a gente conhecer o espiritismo fora do Brasil, porque nós temos uma visão muito peculiar de espiritismo, e o José, é interessante que aqui na América do Sul também o pessoal está com essa visão dupla e não tripla da doutrina espírita, tá? Aqui no Brasil, e os brasileiros que estão fora do Brasil, é que tem essa visão muito forte da religião. Não é o tema que nós estamos discutindo, mas fica claro que há uma abertura da visão das pessoas. Como disse a Kátia, as pessoas estão começando a questionar algumas coisas, porque muitos centros espíritas acabam transformando as suas atividades em rituais, né? Quando você traz a religião, que não é a religião que o Kardec coloca, você traz o ritual. E espiritismo não tem ritual nenhum. Mas você me perguntou, Marco, desculpa essa introdução, né? Você me perguntou o que nós aprendemos. Em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção é a participação do pessoal, que você não consegue, normalmente, numa palestra no Centro Espírita. Aqui, na palestra feita no live, o pessoal participa mais, faz pergunta, faz comentário, às vezes até pergunta que não tem nada a ver com o que foi falado, mas não tem problema, porque a dúvida da pessoa ela é importante. E se ela confia naquele que está apresentando, eu acho ótimo que você possa responder, mesmo que não seja o tema, porque o tema geral é espiritismo, é doutrina espírita. Então, pega tudo, né? Pelo menos eu vejo assim, né? Eu não sou de ficar cortando as perguntas dos nossos internautas, né? Então, essa foi a primeira coisa importante. A segunda é que alguns companheiros se sentiram motivados a participarem. Companheiros nossos, de presidentes de USE regionais, que nas suas regiões estavam com dificuldade, vieram participar, nós convidamos também para eles fazerem live, e isso cria uma inter-relação mais forte entre nós, porque o que a USE sempre busca
é esse contato nosso, uns com os outros, e que através das lives é muito mais fácil fazer do que você ter que viajar para um lugar, né, para ir lá fazer a palestra. A gente vai com toda satisfação, mas é muito mais restrito. E a utilização dessa ferramenta possibilitou, então, esse conhecimento de novas pessoas. No nosso caso, nós convidamos vários palestrantes que não são conhecidos no Brasil e que agora estão sendo conhecidos, né? Eu tenho recebido telefonema de companheiros nossos: olha, me passa o contato, eu gostei muito do que o fulano falou, interessante e tal. Então, a gente cria mais essa ligação entre todos nós. Basicamente foi isso, Marco. Eu acho que tem sido uma experiência fantástica, é cansativo. Você sabe que a gente na USE tem outras atividades, né? E eu, das 8 às 9, raramente eu consigo fazer um trabalho que nem eu estou fazendo aqui hoje, tá certo? Porque eu estou lá no nosso trabalho. Obrigado, Pascoal. Por sinal, isso é um fato. As suas lives são às 8 horas, que foi bem o dia, né, que você gentilmente nos cedeu aí a sua presença. Eu vou fazer uma pergunta que o Alexandre Fonseca ele fez. Que primeiro eu quero registrar aqui a presença dos nossos amigos que já estão aqui participando, né? O Wellington Balbo, né? Nosso amigo Wellington, o Mauro, no grupo de estudos, né, que a gente acabou de fazer, a Suzete Baroni, o Nildo Quinalha, né, nosso amigo também que sempre nos acompanha aqui. Então, é muito bom contar com a presença de todos. O Alexandre fez uma pergunta que eu vou pedir para o Eric, e depois, quem quiser comentar, fique à vontade. O Alexandre pergunta o seguinte: ele falou que no começo os convidados e temas eram escolhidos com cuidado, mas com o crescimento do número de lives, a qualidade doutrinária não é uma pergunta, né? Então, será que não pode vir a sofrer por causa da ausência de expositores e para não repetir temas? Talvez tenha a ver um pouco com o mesmo entrevistado, ou o mesmo palestrante participar de diferentes lives, né? Não sei. Mas aí eu vou pedir para o nosso amigo Eric, depois eu queria que o André também, se pudesse comentar, até porque o André ele tem uma experiência bastante rica em termos de escolher palestrantes para não repetir, né, André? Até porque você tem já uma bagagem aí bastante interessante nesse sentido. Então, eu pedia para o Eric, né, para identificar essa parte doutrinária, o que ele está achando da qualidade doutrinária, tá? Das lives que ele tem visto, que ele tem participado, e para o André, qual seria uma dica, André, para a gente entrar num processo onde não seria maçante ou repetitivo, ou entrar em algum tipo de modelo, né, que nós pudéssemos ter, porque live não tem fronteira geográfica, né? Quem assiste uma, assiste outra, não tem mais não tem mais dentro da casa, live está aberta, né? Então, peço para o Eric comentar, e depois o André, né, dar algumas dicas aí para a gente. Perfeita a questão. Eu acredito que a obra de Kardec já é bem vasta, né? Então, você sempre vai ter temas, né, a se abordar, né? E então, já em Kardec você vai ter muitos temas, né, que você pode ter lives. Então, acredito que isso não vai ocorrer, né? Você pode, inclusive, também em questão de pesquisa científica que eu mencionei, sempre há novas coisas saindo, né? Novas pesquisas, inclusive, por exemplo, em historiografia, né? Lives sobre historiografia, a gente tem visto agora debates em historiografia, por exemplo, a questão desenvolvendo, por exemplo, a obra Gênesis, sempre tem descobertas novos debates, então não é algo que vai acabar. Acho que a tendência é só crescer mais, né, e mais, né? E eu tenho visto realmente uma tendência maior a buscar, né, pesquisa e se embasar em Kardec, né? Esse processo tem crescido, essa visão do espiritismo enquanto ciência e filosofia, o que não era tão presente antigamente. Agora, com as redes sociais,
aquilo que estava em grupos, né, menores, né, por exemplo, lá na época do Orkut, né, estava em grupos menores, agora com as lives se abriu, né, pode ser assim, e está tendo um público maior, todos esses tipos de debates que antes não eram acessíveis, né. Legal, Eric. Então são temas mais pontuais e que exigem pesquisa, né? Inclusive até a questão da genes, né? A gente acabou de participar de um grupo, né, Kátia? Onde temos colegas nos assistindo também, e a parte doutrinária é fundamental, né? Não é só a parte histórica, né? Como alguns acham que resolve todas as questões. A parte doutrinária é excelente e deve ser desenvolvida, e tem que ser alguém que estude doutrina e não alguém que ache, né? Então tem todas essas questões. Eu pedi para o André fazer o comentário, né, daquilo que a gente estava conversando. Como, André, a gente vai poder construir nesses meses futuros, porque a ideia não é acabar com as lives, não é acabar com esse modelo que está dando certo. Quando nós voltarmos à presença física, né, nos centros espíritas, suponho que esses modelos de comunicação eles tendem a continuar, a perpetuar, mas até num processo de seleção natural, eu acho que vão continuar aqueles que, de fato, se sustentarem, que tiverem algo a contribuir. Que dica, que sugestão você daria, você como profissional da área, para essa continuidade de lives e a qualidade esperada? Pronto. Agora foi. Em casa de, como é que é? Em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas muito bem. Bom, o nosso caso é um caso muito especial, né? Quando eu falo nosso caso, o caso da Fundação Espírita André Luiz, né? Nós somos, e aí eu vou fazer entre aspas, né? Nós somos escravos de 2 grades de programação, né? Uma grade de 24 horas de conteúdo de rádio e uma grade de 24 horas de conteúdo de TV, né? Então, administrar isso tudo requer uma equipe grande, e graças a Deus a Fundação ela conseguiu se profissionalizar e conseguiu trazer gente muito interessante, né, para poder somar e nos auxiliar nesse trabalho, né? Hoje, você imagine, aí são mais de 130 comunicadores só em um dos veículos, né? No outro eu já perdi a conta, certamente mais de 300, né? Então, alimentar essa grade é um grande desafio. Então, uma das coisas que houve uma opção clara para isso era que nós tivéssemos condições de falar para todos os públicos possíveis e imagináveis, né? Agora, evidente que tem um público majoritário ali que a gente conhece, inclusive, o perfil desse público. Mulher, 40 anos mais, até 65, é mais ou menos esse perfil ali, um grande grupo que concluiu o ensino médio, um grupo intermediário que fez a universidade, só que a gente tenta desenvolver conteúdo para todos esses públicos, né? É legal porque o que eu acho legal desse trabalho, né, que hoje eu tenho a alegria de ser um dos servidores dele, é que é um trabalho de mais de décadas, né? Então, eu fico imaginando os caras que começaram isso há 50 anos atrás, né, com um transmissor de AM em que o sinal da rádio chegava na rua de trás, né, no máximo, né? Então, foram desbravadores muito, muito importantes para que nós chegássemos aqui hoje, né? Eu diria que as pessoas têm espiritismo para todo mundo, essa é uma realidade, né? A gente fica, o espiritismo religião, o espiritismo filosofia, o espiritismo ciência, né? O espiritismo moral, não importa. Tem público que precisa da comunicação espírita que fale ao seu coração, né? Mais ao seu coração, e tem o público que vai precisar que a comunicação espírita fale mais para a sua mente, né? E aí eu acho que quem não tem condições de fazer uma quantidade grande de produção, e nem precisa, e o nosso caso é completamente diferente, deve optar por esse público
conhecer esse público, né? Que público é esse? Esse público vai chegando, vai começando com a comunicação, o público vai chegando, vai estudando esse público, que público é esse que gosta do que você está falando, que público é esse que encontra conexão com o que você está falando, e aí você decide se você embarca com esse público ou se você muda a sua comunicação para um público que você acha mais interessante atingir, né? E aí trabalhar bem os fundamentos, porque, veja, nós todos aqui estamos, alguns de nós nos seus aparelhos de celular, outros nos seus notebooks, não importa, mas todos nós estamos fazendo aqui o nosso, enfim, nos comunicando. Mas isso é muito mais do que abrir câmera e microfone e sair falando, né? Existe uma série de outras fundamentos que precisam ser levados em consideração para que a comunicação saia bem, né? Qual é teu público, que horas que teu público está acessível para te acompanhar, o que teu público quer ouvir, que momento que a tua comunicação, quanto tempo é a tua comunicação, o teu público é um público que aguenta 5 minutos, ou ele aguenta 2 horas, aguenta 3 horas, né? E aí você vai trabalhando isso, tem as tags, tem a descrição do vídeo, publicidade, pagar publicidade no Facebook para que mais pessoas venham. Enfim, eu acho que é de mistéria importância, né, que as casas espíritas, que as criaturas estão indo à frente desta possibilidade de se comunicar, que busquem uma certa profissionalização, né, ou pelo menos trazer aquilo que o marketing digital, por exemplo, e o marketing de conteúdo tem a ofertar e aplicar, né? Então, eu acho que isso é bastante importante para que a gente consiga crescer não só em quantidade, mas crescer em qualidade. Evidente que há preocupação doutrinária, nós na Fundação temos, né? Vez por outra sai uma coisa ou outra que a gente precisa administrar, né? E a gente sempre tenta administrar da forma mais fraterna possível, né? E eu acho que tem dado resultado e é muito legal a gente ver que esse momento está acontecendo, mas logo, talvez nós tenhamos a importância, eu não sei quem ou quais foram os que falaram da importância de internacionalizar isso, né? Daqui a pouco nós vamos precisar começar a ensinar nativos de outros países a se aproveitar dessa ferramenta. E não adianta a gente fazer em inglês, não adianta, né? Se você quer fazer uma comunicação para a Irlanda, você vai ter que ter irlandês falando para irlandês. Não adianta nem inglês, você tem que ter irlandês falando para irlandês, né? Então, esse é um trabalho que é preciso ser feito, né? Nós temos uma oportunidade incrível pela frente de finalmente levar a doutrina para fora do Brasil, né? Porque eu acho quase que você vê o nosso irmão João Gonçalves falou, quantas casas, João? 200? 124. Não chega a 200, Então, a gente dizer que o Espiritismo está em todos os lugares, eu acho que é uma autoestima muito grande, porque não está, e esse é um trabalho que nós precisamos fazer, ou pelo menos abrir um pouquinho mais esse picadeiro para quem esse caminho na mata, né? Para que quem venha depois da gente dê conta, mas é um trabalho bem legal. Daqui a pouco nós vamos ter obras da doutrina espírita, as obras de Kardec, praticamente todas têm em PDF nos principais idiomas. Então, olha que legal se você tem gente fazendo na Irlanda e lá o Pentateuco kardeciano lá todo em inglês. Então, eu acho que uma baita oportunidade. É muito legal estar vendo isso nesse momento. Legal, André. O nosso amigo Pascoal teve uma experiência bastante rica aí em ouvir o movimento espírita dos diferentes países. Mas é interessante, né, Pascoal? Porque praticamente todos eram brasileiros, né? Mas a moça de Moçambique era de Moçambique mesmo, não era? De Moçambique mesmo. E o da Colômbia também. E o João é português mesmo. João, mas você não é falsificado, você é português mesmo, né? Não. Embora tenha vivido em Angola a minha juventude, mas nasci aqui, olha, na cidade onde eu estou neste momento, em Viseu.
Não é a cidade onde eu moro, mas é a cidade onde eu estou neste momento. Mas é bastante interessante, porque os brasileiros estão levando o espiritismo para todos os países. A Jussara comentou, a Elza Rossi também, eu conversei com ela, né? E que ela tem essa vivência grande do movimento espírita internacional, e com o nosso amigo da França lá, o Charles, né? O Charles Kempf. Então, eles vão mostrando as características e a importância, porque a minha preocupação, sempre perguntar para o pessoal, é se os espíritos que estão lá, se eles são brasileiros ou se eles são dos países, né? Então, e uma grande parte são brasileiros, mas já tem dos países, né? Nos Estados Unidos, inclusive, lá na Noruega. Essa semana ainda falta falar com a Dinamarca e com Portugal, viu, João? Vou falar com a Leonor, lá do Porto. Ou de Coimbra, não será de Coimbra? Coimbra. Eu fiz confusão aqui. Desculpa. Do GA. Isso, a minha geografia aqui está zero. Então, para a gente saber, conhecer, eu gosto de conhecer os trabalhos dos centros espíritas também, porque aqui no Brasil nós temos uma sistemática, né? Do centro espírita trabalha de uma determinada maneira e fora do Brasil não é a mesma coisa. Então, para a gente conhecer, saber como é que é, nos Estados Unidos principalmente, que eles estudam. A grande maioria do pessoal está lá para estudar, eles querem saber, eles perguntam, né? Então, foi isso que a Jussara falou. Então, tudo isso é importante, é interessante para a gente conhecer, porque a gente faz uma ideia, não sabe como é que é, né? Como é que o espiritismo chegou em cada país. Isso é outra coisa muito interessante. Eu assisti a conversa de vocês com o Joaquim, né, o espanhol. Eu achei muito interessante ele contando a história do espiritismo lá na Espanha, né? Eu gostei muito da entrevista de vocês com ele. Então é isso, Marco. A gente aprende muito também, mas o público também vai aprendendo, vai abrindo a mente também, conhecendo. Você conhece outras pessoas, eles trazem ideias. Com relação à pergunta que foi feita pelo Alexandre, nós tivemos na nossa programação pessoas falando sobre o mesmo tema. Aconteceu, né, um mês depois, a proposta foi o mesmo tema, e falaram, uma complementou a outra, foi muito interessante, né? Então, e teve uma também que um falou exatamente o oposto do que o outro falou. Eu achei também interessante, né? A gente precisa ouvir as ideias, tá certo? A gente tem que ouvir. É o que o André falou, nós respeitamos, tá certo? E quem procura o espiritismo, procura pelo coração e procura pela razão também. Então, nós temos que estar abertos a todos eles. Isso tem sido muito bom mesmo. Legal, Pascoal. Eu vou passar a palavra, então, para o João, depois para o Eric, que eles haviam solicitado, depois tem uma pergunta para a Kátia. João, por favor. Eu gostava apenas de acrescentar algo a esta excelente pergunta do nosso amigo Alexandre, e também que, de alguma forma, vem complementar já isto que o Pascoal nos foi dizendo. Uma das áreas científicas da minha paixão, do meu coração, é o pensamento sistémico, que se insere dentro das ciências da complexidade. E escrevemos um livro espírita o ano passado, Pensamento Sistémico e Espiritismo. E o que é que nos diz o pensamento sistémico? Onde se encontram outras ciências, como a teoria do caos,
todas derivadas da teoria de sistemas, diz-nos que o caos caracteriza-se pela perda de previsibilidade. Portanto, nós normalmente dizemos na gíria comum que é, bem, quando eu sinto-me em caos, numa situação caótica, quando eu não sei o que me vai acontecer a seguir. Ora, em termos científicos, a definição de caos é um pouco já distinta. É a transição de um estado de ordem, do nível inferior, a um estado de ordem do nível superior. Nesse trajeto, nós, efetivamente, perdemos a previsibilidade. Mas ganhamos, reganhamos, ao adquirirmos mais conhecimento, reganhamos. Um pouco como, por exemplo, todos nós já nos aconteceu, vamos de manhã para o trabalho e subitamente estamos num engarrafamento. Não vemos mais além, buzinamos, começamos a olhar para o relógio, não sabemos o que é que está a acontecer, telefonamos para o trabalho e é os filhos que já não chegam à hora à escola e tal, perdemos a previsibilidade, estamos em caos. Vamos agora imaginar que vinha um daqueles helicópteros da polícia, aterrava aqui assim ao nosso lado, convidava-nos para subir. Nós subíamos pelo helicóptero, aí de lá de cima, no nível superior de informação, olhávamos para baixo, víamos, está tudo ordenado, as filas estão, sim, há lá um acidente, mas até há umas alternativas. E nós recuperamos a tranquilidade. Ora, o que é isto? Subimos ao nível superior de informação. Nós temos que habituar-nos a viver com isto. E então, nesta situação que o Alexandre nos coloca, pois parece, o Alexandre, a pergunta mais ou menos é esta, que previsibilidade? O que é que pode aqui acontecer? Olhando para as realidades da vida, ela é sempre assim, a entropia tende a aumentar, etc. Portanto, e nós é que temos que acompanhar, conhecer mais e recuperar o conhecimento. Eu estou convencido que esta dinâmica, que é comum a qualquer coisa da vida, vai resultar em algo melhor. Vai resultar em algo melhor, sem dúvida, quando chegarmos ao equilíbrio. Uma outra coisa que eu gostava de também aqui trazer, da minha experiência deste lado do Ribeiro Atlântico, como nós vamos mais ou menos 6 semanas à vossa frente em termos de pandemia, relativamente àquelas datas que o Marco falou há pouco, nós em janeiro já experimentávamos ali um casozito e tal, depois encerramos em março e tal. Ora bem, mas agora também continuamos mais ou menos com essa decalagem em relação a vocês neste momento. Eu, por exemplo, encontro-me neste momento em Viseu, vim aqui há 1 hora e pouco atrás, terminei uma palestra que já é uma simbiose. Era um centro espírita que eu vinha cá regularmente fazer palestra física, antes da pandemia não se falava nessas questões de utilização destes meios eletrónicos de live. Durante a pandemia, depois não houve outra alternativa, então todas as semanas fui fazendo essa palestra, e agora que as portas reabriram, já começamos a reabrir centros, agora não podemos deixar órfãos aqueles centenas de pessoas que falava há bocadinho o Pascoal. É imbatível. Desta forma, chegamos a muito mais gente do que podemos chegar dentro da Casa Espírita, num congresso nacional, num congresso internacional, ou até no mundial. Chegamos a muito mais gente. Então, e agora vamos deixar órfãos? Aqueles que, durante este período todo, tiveram que viver disto? Não pode ser. E então, depois, agora, o que vou fazendo a palestra física e vou transmitindo também. E, meus amigos, isto é o futuro. Portanto, eu só estou um bocadinho mais à frente, não é? Estou lá no helicóptero da polícia. Vocês já me vão seguir através de uns jatos e vão passar. Mas vai ser assim a realidade. Era isto que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, João. Eric? Não, eu só queria acrescentar que eu lembrei, né, agora falando da importância da doutrina, né, que o Marco tinha falado, ressaltar, por exemplo, a Revista Espírita, né, que são 12 volumes, né, como que tem tanto material para ser estudado e, portanto, o assunto das lives não vai acabar, né. Até eu faço com o João um estudo da Revista Espírita no canal, e a gente faz há um tempão e ainda está em 1862, né. Ainda tem muita live, né? E como está lá no catálogo racional, são 22 obras, né? Não tem só aquelas 5, né? Mas são 22. Então, olha como tem material aí para fazer live, né? Nessa imensidade que é a Excelente, Eric. Por sinal, quero destacar aqui, o Eric, além de fazer lives com entrevistas, né? Ele também produz ele mesmo, né? Desenvolvendo algum tema. Destaco aqui um
um vídeo recente que ele fez, explicando por que o perispírito não tem órgão sob a ótica espírita, né? Que foi muito, muito pertinente, muito adequado, né? O Eric pontua de maneira racional e citando fonte, né? A característica doutrinária e, por mais que fique muito fundamentado, né, Eric, sempre vai ter alguém que acha que vai discordar com novas perspectivas, né? Então, o público ele é diferenciado, mas o vídeo eu recomendo, né? Não sei se está no seu canal ou você divulgou só em grupos, mas esse vídeo do Eric sobre não existência de órgãos em perispírito, eu achei bem pertinente. Está no seu canal, Eric? Sim, no canal, no YouTube. O Espiritismo em Kardec, né? Ok. Isso. Beleza. Muito bom. Kátia, a gente tem uma questão aqui que o nosso amigo João Tosi, de Jaguariúna, colocou. Mas aí eu deixo para os nossos colegas também, mas pela experiência dele. Ele diz o seguinte: vocês veem alguma diferença de qualidade entre lives com apenas uma pessoa, com 2 ou 3 pessoas? No nosso caso, a gente está em 5 mais 1, né? 6. Aí ele diz que acredito que esse bate-papo enriquece o desenvolvimento do tema, né? O que vocês acham? Lives menores ou maiores? Ou tudo depende do tema e dos convidados? Kátia, por favor. Tudo vai depender de quem... tudo vai depender, né, na verdade, de quem está fazendo a live, de quem está levando o conteúdo. Vai muito da ocasião, não é o assunto em si, mas é a forma como é feita. Precisa ver qual como o próprio André disse agora há pouco, tem público variado, diverso. Então, uns vão gostar com muito mais pessoas, outros não vão gostar tanto. Então, as pessoas vão se achando, vão se encaixando, e a gente vai fazendo o melhor que pode. Eu, particularmente, Marco Milani, prefiro mais pessoas participando, porque agrega-se mais, coloca-se um temperinho aqui, uma história ali. O João contou fatos interessantes, o Eric contou, o Pascoal contou. Então, eu acho isso enriquecedor e muito importante. E torna a live mais dinâmica também. A própria participação de quem faz os comentários é super importante, coisa que nas palestras tradicionais isso não era possível, não se faziam perguntas, ou então só lá no final, por favor. Que isso, gente? Não, a coisa tem que ser mais dinâmica, tem que ser mais natural. Então, tem público para tudo. Como também tem, vamos dizer assim, palestrante de todas as formas também. Então, eu acho que tudo é válido. Adequar, então, o tema, o convidado e o tempo, né? E o tempo disponível. A casa, o estilo, porque tem casa, tem centro que tem um estilo. Olha, você vai falar 30 minutos e depois a gente vai fazer a prece e encerramos, ok? Ok, tem participação? Não, tá bom. Olha, você vai falar 30 minutos, aí abre para as perguntas, ok? Ok, a gente tem que respeitar, a gente tem que ser flexível, tem que analisar os estilos da casa, né? Então, tem para todos os gostos. Bom, eu acho que esse comentário depois pode ser desenvolvido mais pelos nossos colegas, não sei se compartilham ou não, depende de tudo, né? Depende de tempo, como a Kátia comentou muito bem, do tema. Mas uma das questões, um dos fatores que a gente destacou foi o tempo, né? E infelizmente o tempo é algo que não tem como nós fugirmos dele, né? É inflexível. E em função do tempo, eu vou direcionar uma questão para todos agora, e vou pedir para que vocês comentem a questão e já façam os comentários finais da nossa live, porque uma das vantagens é compartilharmos com mais gente, uma das desvantagens é que o tempo para cada um, obviamente, fica mais fracionado, né? Então, eu vou pedir para que vocês pensem na seguinte questão, tá? Diante do momento que nós estamos vivenciando, será que mudou o modelo de relacionamento do público espírita com os dirigentes e com
o conteúdo espírita em função das lives? Será que nós já estamos num momento onde essa pandemia fez com que nós tivéssemos um repensar até sobre as nossas demandas, as nossas necessidades, não só na casa espírita física, mas com relação ao conteúdo que não está vinculado ou preso à casa espírita? Eu deixo a questão para vocês. Nós teremos uma nova relação com o público espírita a partir destas interações à distância? André, meu amigo, eu peço para você começar a responder essa questão e também já deixo você muito à vontade, tá, para as palavras finais. Nada vai ser mais como antes, né? Não é só a nossa relação e como nós administramos ou como nós recebemos as pessoas na casa espírita, né? Acho que você fez a pergunta, Marcos, como é que vai ser, né? Eu acho que esse ser, ele está sendo, né? E ninguém sabe exatamente o que vai se dar. Agora, disso nós temos uma certeza plena, enfim, todos os profissionais da área de comunicação tá atento de que uma grande mudança está em curso, né? É interessante, né? Nós estamos às vésperas do início do 5G, né? E o 5G, ele vai revolucionar completamente. É uma coisa assim que quando a gente estuda um pouco mais profundamente, vai impulsionar, vai mexer com o interior da nossa geladeira, né? Se você gosta da maionese X, quando ela estiver acabando, vão bater na sua porta com a maionese X para você não ficar sem. Então, a mudança que está por vir, ela é impensável com o 5G, né? E esse momento que nós estamos vivendo, né, ela é uma preparação para isso. Então, como é que vai ser? Ninguém sabe, Marco. Acho que nem os antropólogos, se juntar uma galera de antropólogo, sociólogo, filósofo, marketing, enfim, ninguém sabe. É tudo muito... Mas o que a gente sabe é que vai ser legal. Isso é que a gente sabe. Eu acho que vai ser muito legal. E essa democratização da comunicação e essa possibilidade das pessoas chegarem numa mensagem de consolo às 4 horas da manhã, em qualquer lugar que elas estejam, qualquer dia da semana vai ter mensagem para acalentar o coração das pessoas, para levar conhecimento filosófico, científico para as pessoas. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. E um grande abraço a todos. Muito obrigado pela alegria de ter participado. Obrigado, Eric, João, Pascoal, Kátia, né? E obrigado ao Marco também, todos os queridos companheiros. Nossa gratidão. Obrigado, André. Já te falei, é uma grande satisfação ter você aqui, além das várias atividades, né, que dentro do possível a gente consegue compartilhar, né? Muito bom. Passo a palavra para a Kátia, né, para ela fazer as considerações finais e, dentro do possível, dar uma pitada aí na nossa questão geral. É sempre muito bom. Na verdade, é como o André falou, né? A internet das coisas no Brasil está chegando tarde, mas está chegando e vai revolucionar. E nós tivemos a vantagem de ter a pandemia que fez esse ensaio obrigatório para todo mundo participar. Então, a gente tem que aproveitar muito. Outra coisa que é muito interessante nesse novo modelo de comunicação espírita, novo para as pessoas que, por conta da pandemia, se embrenharam nisso. Mas para alguns aqui que já faziam, não é tão novidade assim. Mas alguns cuidados, se preparar, muito. Não tem que saber tudo, mas tem que saber o básico, ou pelo menos sobre o assunto que você vai tratar, que foi acordado, né? Vão acontecer questões ali naturais de live, de ao vivo, de que você não tem como controlar, como perguntas capciosas, questões que não tem nada a ver e que muitas vezes pode colocar tanto o interlocutor como o apresentador em saia justa, né, Marco?
Então, isso tudo faz parte, então a gente tem que estar preparado. E é aquilo que o André falou, nós precisamos, de certa forma, olhar isso com mais profissionalismo, não por uma questão de apenas de estética, mas de se preparar melhor e estar pronto pelo que está por vir aí, né? E muita responsabilidade com amor. Eu agradeço essa oportunidade aqui de poder compactuar com vocês essa possibilidade de levar um pouquinho do que é a vivência na comunicação espírita, dizer que foi na FEAL que eu fui picada pela comunicação espírita e que foi ali que eu cresci um tantinho mais, até como ser humano, mesmo não sendo cristã, né, André? Beijão para todo mundo. Obrigado, Kátia. Também é uma satisfação ter você aqui. Vamos passar para o nosso amigo internacional. João, por favor, suas considerações. Obrigado, meus amigos. Eu queria dividir as minhas considerações, porque, tendo a ser positivo e otimista, vou elencar duas vantagens nesta nova ambiência. Tal como dizia o André, nada vai ficar igual. Portanto, vou elencar duas vantagens e depois vou levantar uma desvantagem antes de me despedir de vocês. Não vou esquecer de me despedir. Vantagens. O André referiu, e bem, nada vai ficar igual. Sabem a que é que soa isto? A pergunta 934 do Livro dos Espíritos, que fala a propósito das ligações com os entes que já partiram e tal, e lá pelo meio da resposta é dito assim: tendes, porém, uma consolação em poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos bens que estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. É claro que isto até estava a falar entre espíritos. Isto é a minha costela também de investigador em transcomunicação instrumental a falar. Nitidamente, cai aqui a transcomunicação instrumental. Mas nós não somos espíritos, nós não estamos a comunicar. E não estamos a ter aqui um meio mais acessível de comunicação. Uma vantagem. Segunda vantagem, pegando nas palavras da Kátia. A Kátia referiu há pouco que é interessante que há vários sabores na forma como as casas espíritas interpretam o espiritismo, como conduzem as palestras, etc. É muito interessante que esta vivência atual, este aumento da possibilidade de contactos, aumenta exponencialmente o número de verdades. Como a realidade é inapreensível para todos, existe uma perfeição que só Deus a tem. Então, nós vemos a realidade segundo aquilo que chamamos verdade, que é tão somente uma versão da realidade. De nada vale eu tentar tirar-me de razões com o Érico, com a Cátia, com o Pascoal, com o Marco, com o André, que eu é que tenho o dono da verdade. Não, aqui não há donos da verdade. Mas o melhor é juntar a minha, escutar a da Cátia, do Marco e tal, e sairmos todos com uma melhor. Estão a ver que geringonça maravilhosa é esta que nos permite agora escutar mais versões da realidade? Está na nossa cabeça, nós tiramos bom partido. Bem, uma desvantagem, e o Érico aqui pode ajudar porque é assistente de primeira linha na coisa. O Érico faz o favor de, para além destas tertúlias que vamos fazendo, transatlânticas e da Revista Espírita, ele também faz o favor de participar comigo numa casa espírita virtual aqui de Portugal. Amanhã vai participar comigo, vamos falar das obras póstumas, por exemplo. E nessa casa espírita, na sexta-feira passada, dizia-nos o anfitrião da casa: João, isto está bem, nós temos que começar a promover de novo as palestras. Eles ainda não têm as palestras presenciais, ainda são dos que estão só com esta parte das lives, porque falta aqui o calor humano. Há coisas que são insubstituíveis. É uma desvantagem, realmente. Há uma tendência muito grande para este acesso maior isolar-nos mais. Temos que combater isso. Temos que encontrar o equilíbrio. Bom,
E por falar em equilíbrio, eu vou precisar que vocês me ajudem a equilibrar de forças fraternas, boa energia, porque eu agora vou ter que ir nadando pelo Ribeiro Atlântico até chegar aqui à minha margem e dormir. Muito obrigado, meus amigos. Um abraço ao Orlando, Marco, que ele não sei se está para aí a ouvir e tal, ok? A todos vocês, um abraço de coração. Muito obrigado, João. Obrigado pela disponibilidade. Eu sei que já é tarde da noite aí, mas agradecemos mais uma vez a sua gentileza, viu? Foi muito bom ter você aqui. Passo agora para as minhas considerações. O Eric, né? Eric, seus comentários finais. Sim, eu queria muito agradecer, né, a participação e falando da questão que você colocou, acho que realmente vai haver realmente mudanças, né, na própria questão que foi comentada, por exemplo, das perguntas, às vezes nas palestras não havia, né, ou apenas no final, e a gente sabe que hoje em dia o aprendizado é muito mais eficaz se for nesse meio, né, de troca, né, de diálogo, né. Então, acho que vai se mudar realmente nesse sentido e vai dar mais acesso, né? Muitas vezes a pessoa não por exemplo, a gente está falando aqui de movimento de outros países, né? Muitos lugares não tem tantos centros, então isso favorece, né, o acesso. Então, com certeza vai haver uma mudança bem positiva aí, que é irreversível, né? O progresso ocorrendo. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite, né? Foi um prazer participar. Obrigado, Eric. Também uma grande satisfação ter você aqui, tá? E, finalmente, nosso amigo Pascoal. Pascoal, que já está pronto, provavelmente, para entrar em alguma outra live em alguns instantes. Pascoal, meu amigo, por favor, seus comentários finais. Obrigado, Marco. Eu acredito que, com relação às palestras presenciais nos centros espíritas, ainda vai demorar um pouco para ter alguma influência essa nova sistemática. Eu acho que a pessoa, no presencial, para participar, ele levantar a mão e tal, ele se expor, é mais difícil do que ele se expor pela internet, em que as pessoas não estão observando ele diretamente, né? Mas eu acho que tem um aspecto bastante importante que o João comentou, que pelo menos eu senti isso nesses 5 meses trabalhando. A live, o presencial, transmite o calor humano, diferente do gravado. É uma coisa que eu percebi muito pelos comentários que o pessoal faz. Então, eu achei isso muito legal, muito interessante, né? Quer dizer, não tem o contato mesmo humano. Eu gostaria de estar abraçando todos vocês, recebam meu abraço, mas eu estar falando e transmitindo aqui ao vivo agora é diferente. É diferente. Então, eu acho que eu acho isso uma grande mudança. E eu gostaria de comentar mais uma coisa, Marco, que nós estamos falando aqui de lives, mas uma coisa que eu acho que vai fazer uma grande diferença são os estudos feitos utilizando essas plataformas. Veio para ficar, veio para facilitar muito. Muita gente que tinha abandonado o estudo voltou a estudar. Gente que mudou de uma cidade para outra e na outra cidade não encontrou um centro, volta para a cidade de origem e está participando dos estudos. Então, isso abriu uma frente incrível, né? Não é o nosso tema aqui, mas tem tudo a ver, né, com o trabalho através da divulgação e o estudo da doutrina espírita. Então, eu queria pontuar esses aspectos. Encerrando a minha participação, agradeço muito a você, Marco, meu amigo pessoal. A gente está sempre junto
né? Sempre trabalhando. A nossa dedicação é para isso, fazemos com grande prazer, conhecendo e fazendo novos amigos. A gente se coloca à disposição de vocês para qualquer coisa na USE, né? Fica o meu abraço fraternal a todos vocês e principalmente aos nossos internautas, que todos eles recebam esse abraço fraternal. Muito obrigado. Muito obrigado, Pascoal. Para mim foi uma grande alegria ter vocês todos aqui. Aos amigos internautas, eu vou destacar aqui alguns que chegaram depois, né? O Eduardo chegou bem em cima da hora. Eduardo, vai ser uma grande satisfação. Não perca, quinta-feira que vem, nós continuaremos a nossa conversa. Teremos a segunda parte, né, com um grupo novo, né, de novos colegas, no dia 29, quinta-feira, às 8 horas. Só vou fazer aqui a propaganda, né, para debater o mesmo tema. Vai ser o Alê de Paula, o Marcelo Henrique, o Orson Carrara, o Samuel, né, lá do Nordeste, bastante interessante a programação dele, e a Maria Isilda, que o André conhece muito bem. Maria Isilda estará aqui, né, para também conversar conosco, sendo a representante feminina, viu, Kátia, da quinta-feira que vem. Nós vamos continuar esse tema com novas questões, novas abordagens, e eu convido a todos os amigos que estiveram conosco hoje que contribuam, colaborem, participem, né, vibrando, participando com mensagens, com perguntas, para nós continuarmos esse debate que foi bem interessante. Obrigado a todos os amigos que se manifestaram aqui no chat, né, eu estou vendo aqui o João, a Lúcia, né, o Leonardo, meu amigo Leonardo, lá de Minas Gerais, o Mauro, o Eduardo que entrou depois, o Alexandre, o Wellington, o Nildo, todos eles, o Sanches, se eu esqueci alguém, André, minha mulher, não posso esquecer dela, que todos eles possam receber o nosso abraço fraterno e esperamos nos encontrar em próxima oportunidade. E em nome do Departamento de Doutrina da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, eu agradeço muito vocês terem aceito o convite e fica aqui o meu agradecimento. Muita paz para vocês. Vamos encerrar agora a nossa transmissão.